Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lica Salles, esse é o canal Terra Bíblia, canal Espiritualidade Bíblica. Se você gosta aqui dos conteúdos do canal, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho para receber notificações. Vamos fazer nossa reflexão da semana? Hum? Essa semana, gente, é lido duas porções e encerra o livro de Êxodo, tá? Então a gente está encerrando hoje. Eu deixei para vocês referências de textos, deixei novamente para vocês lerem as conexões, os textos que são lidos da porção, das porções, na verdade. Né? E eu fiz a minha reflexão, Antes de mais nada, gente, eu quero agradecer muito a minha amiga Mara Corse, né? O marido dela, o Agnaldo, pelo final de semana. A gente descansou bastante, a gente dançou, tomou sol, pegou uma piscina, né? Teve festas de família, conheci a família da Mara, a mãe, as irmãs, os sobrinhos, foi muito bom, tá? Quero agradecer, foi muito bom pra mim, né? Dar uma descansada, fazer algo diferente. Foi muito bom, obrigada, tá bom? Bem, o que foi que eu refleti, sabe? A porção tem muitos detalhes, tem muitas coisas aqui, a gente já vem, né? Tabernáculo, roupa, sacerdote, como é que funcionam as coisas. Gente, é muito rico tudo isso, sabe? É muito rico. Porém, né, a gente tem um combinado aqui no canal que a gente não faz estudo, na verdade a gente faz reflexões, é aquilo que chama minha atenção, né? Tem essa coisa de tá lendo, vem o versículo e sobe, salta meus olhos aquilo, e aí aquilo faz eu entrar numa reflexão, e é disso que nós vamos falar hoje aqui. A porção é gigante, mas algo de fato ressaltou, sabe? Ressaltou para mim, e tem vários versículos na Bíblia que falam a respeito do que eu vou falar para vocês. Deus, né? Deus, um grande conquistador. Deus, né? A soberania de Deus é tão grande que ele nos conquista, ele nos seduz, sabe? Deus é um grande conquistador. Ele nos seduz, ele nos conduz a ele. Ele nos conduz a fazer a vontade dele. Né? Você fala, puxa, Helena, mas o livre-arbítrio, lembra, gente? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, eu sempre deixei uma pulguinha. Né? Se Deus endurece o coração de pessoas, se Deus flexibiliza o coração de outras pessoas, porque a pessoa já tem um coração duro, porque a pessoa já tem um coração mais maleável, né? Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Será que é dessa forma? Eu acredito que há algo muito grande que a gente não compreende, né? E muitas vezes é melhor aceitar as coisas como são, porque elas acontecem, né? E eu quero falar sobre isso, que na porção no é um pedaço de um versículo que vai abrir para outros versículos, que está em Êxodo 36, versículo 2. É uma parte. Tá aqui, ó. A quem Adonai concedera sabedoria, os quais tiveram o coração atraído e vieram tomar parte na obra. Olha só, a quem Adonai concedeu sabedoria. A palavra diz: peça sabedoria a Deus que ele dá de graça. Né? Que sabedoria, gente? Sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual. Deus dá um negócio diferenciado. Peça que Deus dá de graça a quem quiser, a quem pedir. Deus tem prazer em nos dar sabedoria. E aí o que acontece? Aqui falou, quem Adonai concedera sabedoria, os quais tiveram o coração atraído, o coração inclinado, chamou, despertou a atenção, despertou o desejo, né? Foram lá e foram fazer a obra, aquilo que Deus estava pedindo para que fizesse. Né? Aí eu quero falar para vocês um pouco mais de versículo, depois eu vou refletir com vocês. Está também no livro de Oséias, fala sobre o amor de Deus por Israel, no capítulo 11. Eu vou ler um trechinho para nós. Quando Israel era menino, eu os amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins, e queimaram incenso para ídolos esculpidos. Mas foi eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi,
né? Ou atrair, eu os atraí com laços de bondade humana e de amor. Mexi com o coração, né? Eu colocava sentimentos, sentimentos de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Olha que coisa mais linda. Gente, eu me emociono. Eu me emociono com essas coisas, sabe? Eu me emociono, sabe? Como Deus nos ama. Como Deus nos ama. A gente, às vezes, não consegue compreender amor. A gente, às vezes, não consegue compreender essa atração, esse chamado, esse desejo por relacionamento com Ele. Deus não quer que a gente fique correndo atrás dele, eu já falei isso em outro vídeo. O desejo dele é que a gente encontre, porque ele tanto quer ser encontrado que para que a gente possa se relacionar com ele, para que a gente tenha uma vida com ele. E, e como a gente às vezes tem dificuldade de compreender, receber um amor. Receber um amor que talvez a gente não tenha tanta compreensão, né? Mas Deus dá essa sabedoria para que a gente compreenda pelo menos o suficiente para desejar estar com Ele, para desejar cumprir os propósitos, os planos dele para a nossa vida. Né? Depois a gente vai lá na frente, olha que interessante também. A gente vai lá em João, capítulo 6, no versículo 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele a quem vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morram quem dele comer, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo. Ele fala também que ele é a água da vida, que ele é o pão que desce dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu dei pela vida do mundo, para todos, para todos. Olha só, atração, né? Há algo, gente. Tem versículo falando, né, que não foi vós que me escolhestes, foi eu que escolhi. Né? Eu tenho chamado, eu tenho falado com você, eu tenho chamado você, eu tenho procurado te atrair com o meu amor, com o meu carinho, com a minha presença, com os meus ensinos, né, com a sabedoria. Com a sabedoria, eu tenho buscado te instruir, te mostrar as coisas por outro ângulo. Eu tenho procurado te mostrar como é agradável, olha como é incrível essa vida com Deus. Né? E aí o que acontece? Nosso coração, às vezes, que era tão resistente, tão medroso, né? Às vezes com medo de ser enganado por uma doutrina, por medo de ser enganado por pessoas, a gente tem muita dificuldade de confiar no amor de Deus, porque a gente transfere, achando que Deus é como as pessoas, né? E não é assim, né? A gente tem esse contato com Deus através da oração, da reflexão na palavra, né? A gente começa a ter desejo de mudar as coisas da nossa vida, né? Para poder estar mais perto, para poder estar mais unido a Deus, para poder ter essa conexão, para poder ouvir dele, para poder viver com ele. Né? E tem coisas que nos afastam de Deus, que tiram a nossa sensibilidade, entende? Né? E quando você vai tirando coisas da sua vida, vai abrindo espaço, você começa a ficar mais sensível, você começa a sentir mais essa presença, essa comunhão. E como Deus coloca, né, no nosso coração amor, ele transforma o nosso interior, sabe? Aí você fala, poxa, mas eu não escolhi isso, foi ele que escolheu pra mim? Então, como é que é isso? Né? Por que eu não sinto nada? Por que eu não percebo nada? Né? Por quê? Porque Deus está trabalhando no seu coração. Né? Deus está trabalhando no seu coração. Ele vai vindo, sabe? Ele vai vindo. Né? Quantas pessoas, eu gosto muito de ouvir testemunhos das pessoas. Como que elas foram atraídas? Como que elas chegaram?
né? Não é todo mundo que chega por causa de um desespero, não, porque está com problema. Né? A gente pode ver no Novo Testamento que tinham pessoas, gente, que chegavam por causa das bênçãos. Tinha pessoas que estavam doentes, procuravam cura. Tinha pessoas que precisavam de libertação, encontravam libertação. Tinha pessoas que estavam passando necessidade, eles davam assistência. Né? Mas isso não significava que as pessoas que eram ajudadas é, por Jesus e pelos apóstolos, que elas queriam seguir o caminho, que elas queriam viver junto. Quando você for olhar o chamado dos apóstolos, não tinha ninguém desesperado, as pessoas estavam ali fazendo as atividades, elas estavam vivendo situações na vida e tchanã, né? O apóstolo Paulo estava indo lá numa perseguição, estava lá nos ideais dele, do jeito dele, e ele foi surpreendido, né? O Pedro, a gente já falou, Pedro estava lá pescando, Jesus chegou, chamou, né? Foram atraídos, gente. Sabe por quê? É, isso não é uma coisa fria, não é uma proposta fria. Né? Quando a gente tem um chamado espiritual, aquilo queima dentro de nós. Você não, sabe, você não resiste, é irresistível. Né? É irresistível, você quer aquilo para sua vida. E eu tava lembrando, eu tava voltando para casa, né, da casa da minha amiga, eu tava voltando lembrando, pensando sobre isso, né? Da forma como eu fui atraída, como foi uma coisa incrível, sabe? É um versículo totalmente fora, assim, sabe? Foi lá e acabou tocando no meu coração. Aí eu passei a desejar essa vida, esse caminho, eu passei a desejar isso tudo. Né? Tiveram tantos espinhos, tantas coisas nesse caminho, eu poderia ter desistido dele já, né? Com tantas coisas, sabe? Por Se eu fosse olhar para os homens, se eu fosse olhar para as coisas que me ensinaram, se eu fosse olhar, sabe, e não para a relação com Deus, com a comunhão com Deus, sobre se não tivesse essa presença, sabe, ali, viu quando fala amor por Israel? Eu os alimentei, eu os curei, né? Eu recebi tantas curas, tanta providência, tanto amor da parte de Deus, tanto consolo, tantas palavras na hora certa. Quantas coisas aconteceram na minha vida de difícil, que Deus se mostrou presente de muitas formas, chegava até mim as palavras, que faziam eu andar mais um pouco, andar mais um pouco, andar mais um pouco. Né? E aí eu falo, meu Deus, né? Como o Senhor insiste comigo. Né? Eu, às vezes, sou uma pessoa difícil, porque eu não compreendo algumas coisas, mas o Senhor vai lá e insiste em me atrair, em me chamar de volta. Acontece coisas na vida, aí eu falo, poxa vida, no fim aquilo que você disse era o melhor para mim. Poxa vida, obrigada pela misericórdia, pelo amor, pela sua graça, né? Porque eu começo a perceber o tanto que o Senhor me ama e eu não sou especial, entende? Sabe, eu não sou especial. Deus ama todos, tá vendo? Quando eu falo que Jesus se entregou ali como um pão, né? Ele fala na ceia, esse é o meu corpo, né? O meu corpo, o pão, o corpo, né? Aquilo, eu me doei por amor a vocês, eu dei minha vida por amor a você, né? E para que você tenha uma vida abundante, para que você receba da água, do alimento espiritual que você precisa, né? Para que você receba as instruções que você precisa, para que você saiba viver de uma forma espiritual, porque está falando de coisas espirituais, né? E elas vão refletindo na vida, no nosso comportamento, na nossa atitude, nos nossos sentimentos. A gente é muito transformado, né? E isso é maravilhoso, isso nos atrai. Quando a gente passa determinadas situações, a gente fala, meu Deus, que bom, sabe? Como é bom, é um privilégio crer, é um privilégio crer, é um privilégio, sabe? Não é um fardo, não é um problema, não é maravilhoso, sabe? E é isso que eu quero falar hoje, sabe? Assim, eu vejo esse cuidado que fala ali, sabe? Que cuidado que Deus tem por nós, ele se preocupa com cada detalhe, sabe? Ele sabe da nossa condição, ele sabe o tanto que a gente precisa amadurecer, o tanto que a gente precisa crescer, o tanto que a gente precisa nos tornar seres humanos melhores, mas ele tem tanto prazer em nos santificar, ele tem tanto prazer em nos ajudar, sabe? Com coisas do dia a dia. Ele nos presenteia com amizade, com pessoas, com situações, com lugares, com tudo, sabe? E a gente olha e fala, nossa, que grandeza, né? Como Deus é grande, como eu sou pequeno mesmo. E Deus me ama eu sendo pequeno, eu sendo uma pessoa falha. Uma pessoa que muitas vezes não compreende, uma pessoa que às vezes é teimosa. Não é? Não falo assim, falando de mim, mas falando, sabe? Poxa, será que amar é tão difícil assim?
né? E quantas vezes eu oro e falo, Deus, eu sei das minhas imperfeições, né? Mas eu te amo, sabe? Eu te amo também, eu correspondo a esse amor. Não da maneira mais perfeita, mas eu quero buscar ser um ser humano melhor, eu quero acertar, né? Eu não quero viver no erro, eu não quero viver, sabe? Não, eu quero ser transformada. Eu quero ser transformada, cada dia num ser humano melhor, sabe? Um ser humano que dá valor à vida, que dá valor ao meu ser, né? O Senhor me fez porque o Senhor me ama, né? O Senhor me fez porque o Senhor me ama. Então, à medida que eu aprendo mais sobre o amor, aprendo a me amar também, eu tenho condições de amar melhor as outras pessoas. E nem sempre é fácil, a gente falha, sabe? E é muito duro lidar com determinadas. Quando a gente vê que há dureza no coração dos homens, né? Que não há essa resposta, né? Como que as pessoas podem se tornar pessoas frias, duras, né? E como isso dói na gente, e acaba tendo uma sensibilidade maior, isso acaba dando uma dor no coração, né? Mas, gente, quando a gente tem amor no coração, as pessoas sabem que a gente é sincero nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. Sabe que a gente não tá ali brincando de amar as pessoas. A gente ama, né? Ama a família. A família, a gente ama os amigos. A gente ama aquilo que a gente faz. A gente faz coisas que faz sentido para nós, né? Então é muito sério isso, né? A gente ninguém enfiou na nossa cabeça as coisas. Gente, não é possível você passar muitas lutas, muitas provações e continuar crendo em coisas se não houve um laço de atração, né? Um laço de revelação, um laço de atração. Aí você fala, não, eu sei o que eu encontrei, o que eu precisava encontrar. Eu não tenho a necessidade de buscar milhões de coisas e aquilo se torna tão simples e tão profundo, né, que você fala, não, eu me sinto bem com isso. Eu não tenho essas necessidades, porque a minha sede é saciada, a minha fome é saciada, né? E pelo amor que eu sinto, né? Pelo amor que eu sinto que eu recebi, né? Por esse amor que vem no meu coração. Então eu quero agradecer por essa palavra. Foi tão bom, sabe? Foi tão bom. E eu quero agradecer. Grande beijo para vocês. Eu continuo o propósito. Então, só na outra semana, tá bom? Grande beijo para vocês. Uma boa semana.